Tio Barabla, o Centro de Recuperação Coluna de Betel, ele está implantado no Guarantã do Norte desde 2006, quando houve sua inauguração. São 17 anos de atividade. E ao longo desses 17 anos aí, a gente vem trabalhando, buscando a libertação da dependência química, do álcool, de pessoas do sexo masculino acima de 18 anos. E ao longo desses 17 anos a gente tem colhido bons frutos, né? São várias pessoas que já passaram, que tiveram a sua dignidade restaurada, que puderam ali se reconstruir novamente na sociedade com sua dignidade, né? E para nós que estamos na frente do trabalho ali, é um sentimento de gratidão todas as vezes que a gente consegue ver uma pessoa vencendo a batalha contra as drogas, até porque não é uma realidade fácil. E hoje na sociedade a gente percebe-se que é um mal que tem assolado várias famílias, né? Cada dia mais uma crescente, alarmante, mas a instituição ela está aí justamente para prestar esse serviço de apoio, né? de orientação e, caso necessário for, também de internação de um ente querido, de um familiar, de um amigo, de quem está passando por essa situação difícil. A instituição hoje ela funciona, ela é uma associação, né, de pessoas, e ela funciona justamente tentando dar oportunidade para aquelas pessoas que precisam passar por um processo de internação e que às vezes não têm uma condição financeira para bancar uma instituição particular, né, até mesmo para mandar para fora devido à dificuldade. E hoje na nossa região a gente tem a instituição que dá esse suporte, dá esse apoio, né? A associação ela vive e ela funciona à base de doações, à base de ajuda da comunidade local, né, dos comerciantes, empresários. E posso te afirmar que ao longo desses 17 anos o Guarantã tem sido um grande parceiro, né? A sociedade guarantaense nunca tem nos abandonado, sempre tem nos ajudado a prestar esse serviço à sociedade. Porque ali não entra recursos, vamos dizer assim, se não for por doação, de forma nenhuma, né? Isso, a instituição, desde o seu início, ela trabalha justamente no viés sem fins lucrativos, né? E a gente recebe o apoio da sociedade, né, no seu modo coletivo. Tem um convênio com a Prefeitura Municipal e esse convênio ele é designado para pagar o monitor que fica lá dentro. Os demais membros da associação não são assalariados, né? E todas as outras despesas, questão de alimentação, questão de funcionamento, energia, água, despesa com combustível, veículo, tudo isso é através de doações mesmo da comunidade. Agora, para a pessoa que tem a necessidade de passar por esses procedimentos, ela tem que ter o consentimento da família e ela querer também, né? Isso. Eu costumo falar que até mesmo mais importante do que a necessidade de recuperação é a vontade do indivíduo. Se não houver a vontade da pessoa que vai passar pelo processo de internação, vai ser um trabalho muito difícil, um objetivo muito difícil a ser alcançado, que é o quesito da recuperação, porque a vontade da pessoa tem que ser o primeiro requisito para a internação. Tanto que a gente só faz a internação das pessoas que realmente a gente consegue identificar que ela aceita, que ela quer o processo de internação. Porque às vezes as famílias nos procuram, às vezes a comunidade nos procura, no bom sentido, tentando ajudar um ente querido, tentando ajudar uma pessoa que conhece, mas às vezes a pessoa não quer passar pelo procedimento. Então é necessário que a pessoa sim aceite passar por esse processo. Hoje, quantas pessoas estão lá aproximadamente? Hoje tem 9 pessoas internadas. 9 pessoas Isso. internadas. Qual é o tempo que vocês concedem para uma pessoa? Então, o tempo ele é 9 meses. Se a pessoa faz a entrada, a duração do processo se estende ao longo de 9 meses. Os 9 meses eles são divididos em algumas etapas, né, que a gente chama de adaptação, depois de trabalhar a questão de comportamento, ressocialização. Então são 9 meses divididos em 3 etapas. As 3 primeiras etapas ela fica focada justamente na questão de processo da abstinência, vencer esse processo, o processo de adaptação na instituição. Depois do 3º ao 6º mês vem o processo de trabalhar comportamento, costumes, hábitos que a pessoa às vezes precisa abandonar. E os 3 últimos meses é a questão de ressocialização, de incluir novamente essa pessoa à sociedade, para que quando ela vença os 9 meses ela já possa ser aceita, já possa ser inclusa novamente no meio social. Agora, o monitor,
como o senhor citou no início, ele tem uma especialidade para trabalhar na área? Todos os nossos monitores, desde 2011, eles são pessoas que passaram com a gente, tiveram um histórico de recuperação, né? Então, além do conhecimento teórico, além da capacitação, ele tem uma vivência na prática de como vencer aquilo, de como superar, porque assim, eu costumo falar que só entende uma pessoa que está passando por um processo de independente quem já viveu essa realidade, né? Não existe falar em entender a realidade da dependência se a pessoa não teve essa prática na vivência. Existe sim o conhecimento teórico, né, que ajuda a entender, que ajuda a pessoa, às vezes, até facilitar o trabalho dela, mas o que mais chama a atenção é justamente a vivência na prática. A família, durante esse tempo, ela pode participar através de visitas? Isso. Uma vez que a pessoa faz a internação, né, os 30 primeiros dias ela fica isolada totalmente, sem contato com familiares, sem contato com amigos, só com a instituição. Depois desses 30 primeiros dias, a cada 15 dias, aos domingos, a visita é liberada aos familiares, somente aos familiares. Isso aos domingos daí? Isso aos domingos. Agora, a gente tem observado que, além disso, é trabalhado o lado espiritual da pessoa. Sim. O foco principal nosso, a gente trabalha justamente na base da fé, né? Colocar o ser humano no processo de recuperação, e é ensinado para ele justamente a prática da fé, que é para buscar em Deus, né, o Criador, a força que o ser humano precisa para vencer esse desafio. E assim, ao longo desses 17 anos eu posso falar que é um sistema que tem funcionado, né? Até porque a fé ela vem justamente para preencher aquilo que o ser humano muitas das vezes busca, inclusive nas drogas. E muitos têm pela primeira vez um encontro com Deus, né? Ou têm pela primeira vez o conhecimento de que é Deus, né? Isso. Muitos. Boa parte das pessoas que passam, geralmente o primeiro contato com a Bíblia, o primeiro contato com a questão religiosa é lá dentro. E posso te afirmar também que assim, às vezes as pessoas até perguntam, eu vou para essa instituição lá, eu vou ter que frequentar uma igreja específica. Não. O nosso foco principal é a recuperação. No entanto, a gente usa a fé, né, justamente a Bíblia como uma base para dar sustentabilidade para esse processo. Mas se a pessoa ela vir oriunda de outras práticas de fé, não impede dela ser internada. E até você tocou um assunto importante. Vocês não forçam a fazer isso, mas existem as regras. E toda formação de grupo, toda associação, existem suas regras, né? E as regras, vamos dizer, dentro de uma empresa, dentro de um grupo de amigos, dentro de um time de futebol, tem as regras, você tem que obedecer. Sim. E lá no caso da Coluna Betel também tem as regras, e as regras são essas, né? Não tem como a pessoa chegar e querer mudar. São esses, vamos dizer assim, a questão pedagógica é essa, então tem que ser obedecido e respeitado também. Eu acho que vocês têm essa forma pelo lado espiritual, é fantástico, porque se a pessoa está bem espiritualmente, ela consegue também com maior facilidade buscar ajuda a si próprio, né? Sim. Hoje a associação ela é composta de associados, e todos esses associados eles são membros da Igreja Assembleia de Deus, né? Inclusive desde a sua diretoria, o grupo de associados todos. E assim, o fato desses membros todos pertencer à Assembleia de Deus não impede de que outra pessoa que venha do catolicismo, que venha do espiritismo, que não pratique fé, passar pelo processo, né? Que é igual o senhor mesmo me antecipou falando, que independente da origem, independente do caminho que a pessoa vem, a fé que a gente usa é justamente para a nossa didática, e assim, é o que a gente acredita que pode trazer o ser humano à recuperação, até porque, Gilmar, a Organização Mundial da Saúde, ela já afirma que uma vez adicto, para sempre a pessoa será adicta. Então, assim, com a visão humana, com a visão lógica, racional, não posso te afirmar que existe recuperação. Mas através do momento que eu pratico a fé, que eu coloco ela em prática, eu posso afirmar sim, que pode ter recuperação, que existe sim recuperação, porque a própria palavra de Deus vai nos orientar que Deus ele é um Deus do impossível. Então a fé me permite eu trabalhar e afirmar com toda certeza para a pessoa que está entrando no processo que ela vai sair daquele processo, né?
Agora você me disse que pessoas, às vezes, sem fé, sem conhecimento religioso nenhum, entra lá. Quando acontece isso e a pessoa toma o conhecimento, consegue essa recuperação, se celebram 2 vezes. Sim, todavia, porque assim, igual eu estava falando, o nosso foco é a recuperação, né? Certo. Só que não adianta a gente focar somente em recuperação se essa pessoa não sair de lá sabendo o que ela vai praticar ao longo da vida. O pós-internamento ele é tão importante como a internação, porque 9 meses ele é um curto período de tempo na vida do ser humano, né? E mais importante do que esses 9 meses é o que ela vai praticar depois desses 9 meses. E assim, a vez que a pessoa recebe, que ela tem esse contato com a palavra de Deus, que ela começa a praticar os ensinos da Bíblia Sagrada, né? Que ela começa a frequentar uma religião, uma igreja, a gente sabe que ela vai ter estrutura e base para continuar a sua vida, né? É um medidor que a gente tem, na verdade. Só vou fazer um comentário rápido aqui, porque isso aí eu observei. Sim. Várias pessoas que hoje, onde estavam no mundo da droga, estavam sendo ameaçados de mortes. Não só aqui, como também, né, vocês têm o centro também lá ali na região de Terra Nova, acho que na Nona Agrovila tem um centro também. Não sei se tem ligação, mas é também com esses princípios, né? Sim. E tanto de lá como daqui, eu já vi comentários de pessoas e testemunhos de pessoas que estavam no mundo da droga, estavam sendo ameaçados de mortes. A família acabou tirando daqui como um escape, porque senão o tráfico, o crime iria matá-lo. E hoje são empresários, são grandes profissionais que estão no trabalho. Sim. Eu tenho esse conhecimento. Ao longo desses 17 anos, centenas de pessoas foram e estão recuperadas até os dias atuais, que não tiveram, quando eu falo recuperadas, são pessoas que não tiveram recaídas, que não tiveram mais problemas em relação às drogas. E no histórico dessas pessoas, a gente tem pessoas que se tornaram empresários, pessoas que se tornaram administradores de grandes empresas. A gente tem pastores, pessoas que saíram das drogas e se tornaram líderes de igrejas, né? Então, assim, é um trabalho satisfatório. Uma vez até me indagaram, Julian, trabalhar com pessoas que estão em processo de recuperação é trabalhoso? É uma realidade bem complicada. Só que mais do que o próprio trabalho, né, a dificuldade desse trabalho, o que a gente olha é justamente a satisfação de você olhar para uma vida, você ver que outrora ela estava sem destino, estava sem nenhuma expectativa, e você vê ela desenvolvendo um trabalho brilhante em prol da sociedade, em prol de si mesmo. É uma família que teve ali a sua felicidade restaurada, é uma mãe que teve a tranquilidade de voltar a dormir, né? Querendo ou não, uma pessoa a menos na mão da criminalidade. Então tudo isso é o que faz a gente focar. Um outro ponto muito importante, Gilmar, que às vezes eu acabo sendo questionado, é justamente sobre, e se a pessoa passar e desistir? Se a pessoa passar e desistir, mesmo assim eu encaro isso como uma vitória. Por quê? Porque se essa pessoa ficar comigo 2 meses, o foco nosso é 9 meses. Existe uma triagem quando a pessoa chega e a gente tenta realmente filtrar as pessoas que estão indo para ficar os 9 meses. Mas às vezes acontece da pessoa ir ficar 2 meses e desistir. E aí ele fala assim, é um trabalho perdido? Não. Por quê? Porque ao longo desses 2 meses, eu tenho certeza que uma mãe dormiu 2 meses tranquilo, né? Eu tenho certeza que ao longo desses 2 meses, talvez a gente teve a oportunidade ali de dar uma condição para que essa pessoa não fosse morta na mão do crime, ou que ela não fosse arregimentada pelo crime, né? São 2 meses que eu sei que talvez a segurança pública não vai ter que deslocar uma viatura, ou a questão mesmo até dos serviços da saúde, deslocar uma ambulância, um corpo de bombeiro, que vai dar oportunidade para outros cidadãos que ou até um carro de funerária. Sim, né? E até mesmo né, o lamento de uma família. Então, assim, a gente já encara esse processo, a partir do momento que a pessoa entra, a gente já encara ele como uma vitória. Porque eu falo que ao longo do processo de recuperação, o momento mais crucial e mais difícil para o adicto é a decisão de ir. Porque isso ele faz só. A partir do momento que ele tomar essa decisão, ele não está mais só, né? Ele está acompanhado justamente por pessoas que vão ajudar ele a superar aquela situação.